E no vídeo de hoje a gente vai descobrir o que aconteceu com a The Smiler, que é uma das montanhas-russas recordistas aí no mundo e fica no Parque Alton Towers lá na Inglaterra. E ela aconteceu um acidente bem grave, gente, mas o porquê será que aconteceu isso, sendo que era de uma fabricante muito recomendada aí pelo mundo, de um parque também muito famoso e que aí tinha histórico de operações perfeitas ao longo dos anos? A gente vai contar essa história pra vocês agora. You are now starting your correctional process. Join us. Eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E você, gente, se você puder, por favor, se inscreve aqui no nosso canal. Esse é um tipo de vídeo aí que vem bastante gente que não é inscrita. E se você já é inscrito, dá uma conferida, porque às vezes o YouTube desinscreve as pessoas, seja lá por quê. Deve ser algum bug aí do próprio YouTube, tá? Ajuda a gente dessa força. Parques de diversões, parques aquáticos, na sua maioria são locais bem seguros, que seguem vários e vários procedimentos de segurança para que nada saia ali do controle. Exato. E assim, a gente compara os parques de diversões, os protocolos e tudo mais, como se fosse a aviação também, que são protocolos muito sérios, tá? E é muito difícil acontecer alguma coisa mesmo, principalmente nos parques grandes e tudo mais. Só acontece em parques que realmente não seguem as recomendações. Mas, infelizmente, alguns acidentes acontecem nas histórias aí dos parques de diversões ao redor do mundo, como também já contou aqui algumas no canal, explicamos pra vocês o que realmente aconteceu. Porque às vezes sai na mídia, né? Sai muito distorcido, não fala o que aconteceu. Sempre meio sensacionalista. Sim, também. sempre por esse lado. Então eu vou deixar aqui listado aqui na descrição e nos comentários para vocês verem também um pouquinho desses outros vídeos que a gente já contou. Mas agora a gente vai falar do Alton Towers, que é um parque temático na Inglaterra, extremamente famoso, que a gente já foi inclusive, e da montanha-russa The Smiler, que infelizmente aconteceu um acidente, onde na verdade 16 pessoas ficaram feridas, sendo 5 gravemente feridas. Mas o que será que aconteceu, né? A história dela é bem curiosa, porque muitos problemas aconteceram já anos antes, inclusive durante a sua construção ali. Sim, também principalmente no primeiro ano de operação, mas vamos lá contar tudo pra vocês, que é uma história bem cabeluda. E a The Smiler é uma montanha-russa fabricada pela Gerstlauer, que é uma fabricante de montanhas-russas extremamente famosa ao redor do mundo. São 107 montanhas-russas construídas nos parques dos mais diversos tipos. E o Alton Towers fica localizado lá na Inglaterra, e a dona desse parque é a Merlin Entertainment, que tem vários outros empreendimentos aí ao redor do mundo. Sim, lá na Europa mesmo eles têm o Thorpe Park, eles têm o Chesington World of Adventures, Gardaland, enfim, vários, e o mais famoso dele, na verdade, hoje em dia ao redor do mundo, são as Legolands. Legoland de Orlando, Legoland na Alemanha, Legoland do Japão, enfim, tem tudo quanto é canto do mundo. No ano de 2011, o Alton Towers entrou com um pedido de autorização para construir essa montanha-russa, e já no ano seguinte, em 2012, as construções já começaram, e eles também lançaram um site ali com alguns enigmas, dando algumas dicas do que poderia vir por lá. Isso, e aqui a novidade seria lançada em 2013, e eles também chamavam essa nova atração de Arma Secreta 7, porque na verdade eles tinham uma tradição ali de novas montanhas-russas sempre serem chamadas dessa maneira, e aí eles iam soltando alguns spoilers e tudo mais, até que culminava na divulgação total, mas no começo ninguém sabia o que ia ser. E os primeiros trilhos dessa montanha-russa chegavam ao parque em outubro de 2012, e já no mês de dezembro já começava a construção dela por ali. Já em janeiro de 2013, o Alton Towers começou a divulgar um pouco mais do que seria realmente uma nova montanha-russa, que ela teria aí uma temática muito icônica e diferente, e aí essa divulgação, gente, acompanhavam as obras. Então fevereiro teve outras divulgações, março também, e eles também divulgavam muito a própria obra da atração. E o marketing dessa montanha-russa, que eles trabalharam na divulgação dela, foi muito bem feito. Tanto que o logo dela ali, onde tinha aquele sorriso, era sempre espelhado ali pelo parque, né? Sempre espalhado por ali e também pela cidade. Sim, ia colocando vários cantos daquele sorrisão, até que na verdade em abril eles divulgaram absolutamente tudo sobre a The Smiler, inclusive esse nome que a gente tá falando que na época eles não sabiam, a história, a logomarca, e que ela seria uma montanha-russa recordista mundial que viraria 14 vezes de ponta cabeça. E na época a montanha-russa recordista era uma montanha-russa de 10 inversões que virava 10 vezes de ponta cabeça. Bom, a divulgação da montanha-russa estava tudo muito bonito, tudo correndo super bem, tanto que eles já tinham uma data de inauguração, que seria em abril de 2013, mas isso infelizmente não aconteceu, porque em testes dela e durante uma pré-estreia, a montanha-russa deu ruim ali, né? Deu ruim. Nos testes já indicavam algumas coisas, mas eles conseguiram superar os problemas, testaram, tudo ok, juntamente com a fabricante, com o próprio parque, liberou, na verdade, para uma pré-estreia, um evento de lançamento, que era o quê? Com influenciadores, autoridades ali da região,
região, pessoas famosas, enfim. E aí Veículos de comunicação, né? E aí a montanha-russa, em um dos lifts dela, né, que é aquela corrente de elevação que te eleva até para começar o trajeto, a montanha-russa travou ali e não havia ninguém que conseguisse fazer aquele trem andar novamente. Então eles tiveram que cancelar o evento, tirar as pessoas manualmente daquela posição, que é uma posição bem difícil, é vertical, ela tem um lift em 90 graus, então você fica totalmente deitado. É horrível. Inclusive nós fomos dessa montanha-russa, vou colocar uma foto aí. Sim, e é horrível para tirar essas pessoas, então eles fizeram isso e aí reavaliaram e anunciaram que devido a grandes problemas encontrados nela, eles iam ter que adiar a inauguração para que acontecesse apenas no dia 31 de maio, um mês e pouco depois, mas que aí realmente aconteceu. Bom, e como é a The Smiler? Ela possui 30 metros de altura, alcança 85 km por hora, ela tem 1.170 metros de trilhos e ela tem uma duração de 2 minutos e 45 segundos e 14 vezes de ponta cabeça. E seu trajeto é bem doido e composto por 2 etapas. Então por que essa montanha-russa tem 2 etapas, vamos dizer assim? Porque 14 inversões, gente, são muitas vezes de ponta cabeça. Isso podia deixar as pessoas muito enjoadas ou ser desconfortável, já que se fosse tudo de uma vez, né? As 10 inversões, quando a gente andou, eu já achei ali os Heartline Rolls, os 5 seguidas, eu já achei bem difícil ali de engolir, viu? De verdade. Eu também achei forte, tanto que na The Smiler, quando a gente andou também, ela é separada em 2 etapas, né? 7 vezes de ponta cabeça, aí você para um pouquinho, sobe o lift e 7 vezes de ponta cabeça novamente. As primeiras 7 eu já fiquei meio tonto também. Mas eu acho que por causa dessa pausa fica muito melhor do que a 10 inversões. Né? Bem melhor, mas é uma montanha-russa forte de qualquer maneira que dá muita aí tontura, mas eu não cheguei a enjoar nem nada não. A 10i eu fiquei um pouquinho mais assim. E aí, no caso, por isso que ela tem essa pausa e funciona dessa maneira. E aí ela foi projetada, gente, para operar com 5 trens para 16 pessoas em cada um deles. Só que hoje em dia ela só opera com 4, mas aí você vai saber o porquê ao longo desse vídeo. Bom, e a temática e o conceito dessa montanha-russa é muito caprichada. É um dos melhores que a gente já foi, gente. Presente ali, com muita imersão. Começando pelo nome dela, que é The Smiler, que na tradução livre seria tipo o sorriso, né? E durante o trajeto, durante o passeio dessa montanha-russa, é como se você fosse dominado por essa criatura, que seria esse sorriso. Isso, na hora que você sai da estação, ele já fala, seja bem-vindo, né? Como se você tivesse aí entrando e sendo dominado por essa criatura. Join us. E essa criatura, gente, o legal é que ela é... Primeiro que a estação parece um laboratório meio estranho e misterioso. Ela é meio escura também, né? A fila também é toda bizarra e aí tem uma música, gente, que fica tocando, eu vou colocar aqui no vídeo já só pra vocês ouvirem, que é uma música divertida, medonha e misteriosa. Aí depois, quando você tá na montanha-russa, no meio dela tem uma criatura que eles chamam de Marmalizer, que é como se ela tivesse... É uma aranha, como se fosse uma aranha gigante. Uma aranha mecânica, né? Com várias... com 5 patas, né? Tem telas, aí tem uns negócios de lava rápido girando, aí tem umas armas, solta fumaça, tem aquelas fumacinhas também meio que molha você, né? Sim. Assim, e o trem da montanha-russa, o trajeto dela passa 2 ou 3 vezes embaixo, então é um negócio assim que ficou sensacional. E aí depois que você sai da atração, no final da saída tem uma tela, essas telas, como se fosse tela de televisão que fica ali apoiado, aí tem uma câmera pra você. Se você fica parado, você fica com o rosto da Smiler com um sorrisão na cara. Então nos comerciais isso foi veiculado também, né? Bastante, tiveram spots de rádio também, eles pegaram pesado na divulgação da montanha-russa, tanto que os produtos dela também são incríveis. Eu acho... As cores também bem legais, né? Sim. O preto com o amarelo ali. Ficou tudo muito legal e assim, pra gente, no contexto geral, ela é uma das montanhas-russas mais tematizadas, uma das histórias mais legais que a gente já foi. Certeza. Fora que a montanha-russa também é deliciosa, a gente foi nela, a gente foi várias vezes, é sensacional. E aí, inclusive, queria citar que eu acho que aquele filme que saiu ano passado, Sorriso, lembra que a gente assistiu? É muito, pra mim, eles se basearam na montanha-russa, na história. De repente, pegaram uma referência ali, Eu acho, o Sorriso é muito igual. Join us. You belong to the Smiler. The Smiler, the world's first 14-looping roller coaster. Book now at altontowers.com. Bom, então vamos continuar falando aí dos problemas, na verdade, começar, gente, porque vocês vão ficar bem chocados com a quantidade de coisa nesse primeiro ano. Bom, alguns dias depois da sua inauguração, no dia 4 de junho, um dos trens da montanha-russa parou entre 2 inversões ali. Eles tiveram que fazer toda aquela manobra para continuar o trem do trajeto, né? Sim, na verdade, parou porque o trem, durante os testes, ele tava sem os dummies, que são aqueles bonecos de água. Então aí ela parou por causa dos ventos que estavam muito fortes ali naquele momento.
É somado ao trem, na verdade, estar com a roda fria e ainda estar com esses ventos contrários e leve demais. Então aí, 4 de junho não abriu, sendo reaberto apenas no dia 5 de junho. E 5 dias depois desse acontecimento, novamente o trem parava naquela mesma parte da montanha-russa, só que dessa vez o trem estava repleto dos dummies ali, que são aqueles bonecos com água dentro para fazer o peso. Só que aí o que aconteceu? Da primeira vez foi por causa de ventos e trem leve demais. Dessa vez o computador, né, que controla a montanha-russa e os sistemas, acabou acionando um freio no momento onde não devia. Então o trem acabou perdendo um pouco da velocidade, por isso que parou ali. Problema solucionado, ela voltou a abrir. Bom, nesse momento eles fizeram os reparos ali no trem, ele operou por mais 30 dias e depois outro problema ainda mais grave surgia na montanha-russa, que durante o passeio ali do trajeto com pessoas no trem, uma das peças ou um parafuso da montanha-russa acabou se soltando, deixando ali um espaço entre os trilhos, né? Isso, é um pequeno pedaço assim de trilho que na verdade ele se afastou, como se uma estrutura ou parafuso se soltasse, como o Fag disse aí, ele se afastou. E isso, gente, na verdade podia ocorrer um descarrilhamento, na verdade se soltasse um trem, ou na verdade se não descarrilhasse, porque são várias rodas, né? Vocês sabem que tem a roda de cima, a roda lateral e a roda que vai embaixo. Se não descarrilhasse, o impacto nas pessoas que ia dali ia ser bem grande também. Sim. Mas graças a Deus eles pararam a montanha-russa quando notaram isso, tiraram as 48 pessoas e aí eles arrumaram a montanha-russa e 5 dias depois ela voltou a operar. No dia 25 de julho essa montanha-russa era reaberta para no dia 30 de julho novamente ela ser fechada, porque encontraram algumas rachaduras ali na fundação da montanha-russa. Isso, fundação, para quem não sabe, é aquela base de cimento que ela vai no subsolo e o suporte da montanha-russa é parafusado. Então, como tinham rachaduras em alguns pontos de suporte, eles falaram, vamos parar, ver o que está acontecendo, arrumar para reabrir. Então, alguns dias depois, ela foi reaberta novamente e aí funcionou durante um mês, um tempinho aí para ter uma pausa, né? Vamos deixar o parque trabalhar um pouquinho com ela, porque todos esses problemas já estavam dando maior polêmica pro parque. As pessoas iam, reservavam seus passaportes, chegava lá, a montanha-russa estava fechada, reservava o hotel, a montanha-russa estava fechada. Então, o parque teve que fazer muita coisa ali, dar ingresso de graça, falar para voltar depois. Com certeza, até porque é uma novidade muito grande, né? As pessoas se programam muito para curtir uma nova atração no parque. E aí vocês acham que ela ia ficar sem encerrar o ano de 2013 sem outro problema? Jamais. Jamais. De dor de cabeça. Em novembro daquele ano, num momento que a montanha-russa estava subindo ali, o trem, né? Um dos trens estavam subindo aquele lift vertical, uma das rodas guia, aquela roda lateral do trilho, acabou se soltando e atingindo 4 pessoas que estavam ali no próprio vagão. Então assim, gente, eu achei, quando eu tava escrevendo essa matéria aqui, eu lembrava disso na época, mas gente, é bizarro, como que uma roda dali vai se soltar e atingir as pessoas logo ali? Do nada. Tipo, sem do falar nada. Um risco muito grande, né? Porque a roda é uma peça muito pesada e bem grande também. E assim, provavelmente deve ter sido uma dos primeiros vagões e aí, tipo, soltou, acabou caindo ali em cima das últimas pessoas nos vagões. Então ela ficou fechada novamente, mas aí ela já fechou direto pra temporada de inverno do Alton Towers. Porque pra quem não sabe, os parques europeus fecham durante o inverno porque não dá pra você andar de montanha-russa ou de brinquedo com o parque ali tendo uma temperatura de menos 30 graus, por exemplo. Sim, tipo, não. E durante esse fechamento aí, acho que o parque conseguiu fazer um bom reparo nela, né? Porque no ano seguinte, no ano de 2014, não foi relatado nenhum problema. Parece que ela funcionou normalmente durante o ano inteiro. Bom, chegamos no ano de 2015, até então a montanha-russa estava funcionando normalmente, até que no dia 2 de junho daquele mesmo ano, aconteceu um acidente muito grave na The Smiler. Bom, tava tudo certo, tava operando tudo normalmente, até que mais ou menos por volta da 1 da tarde, começaram alguns ventos muito fortes lá no Alton Towers. E todo equipamento, gente, pelo menos esses que na verdade podem ser atrapalhados pelo vento, eles têm medidores de vento, que é aquele equipamento que fica girando para registrar isso. Por exemplo, quando vocês forem no Hop Hari, olha pro Radicale, que é aquele Sky Coaster, aquele arco gigante, lá em cima vocês vão ver um equipamento girando para registrar a velocidade do vento. E aí o que acontece? A The Smiler tinha uma regra, só poderia ser operada se os ventos ficassem até 32 milhas por hora, só que ali já estava sendo registrado um vento de 46 milhas por hora e ninguém parava o equipamento. E naquele mesmo horário, a montanha-russa estava funcionando com 4 trens. Em um determinado momento, uma luz do painel se acendeu, então os operadores chamaram a equipe de manutenção e eles fecharam a montanha-russa ali temporariamente. Isso, era uma parada técnica só para averiguar o que estava acontecendo. O que acontece nos parques? Normal, não tinha nada a ver, não tinha relação com os ventos fortes. Eles fecharam por causa que acabou aparecendo essa luz. E aí eles, aproveitando, colocaram um 5º vagão na montanha-russa, que ela podia operar com 5 trens, porque aquele dia, gente, o parque estava abarrotado, então precisava ali ter mais giro de pessoas na atração, então vamos colocar mais um trem. Então, para testar ela, justamente para ver se a manutenção tinha corrigido o problema, soltaram um trem no trajeto vazio para ver se estava tudo certo.
Para vocês terem noção de como esse sistema funciona até de forma inteligente, eles avisam quando tem algum problema ali na montanha-russa. Durante esses testes que a equipe de manutenção estava fazendo na The Smiler, um dos trens pararam ali durante o trajeto por conta dos ventos novamente. Isso, e aí na pressa eles acabaram devolvendo direto a montanha-russa para a equipe de operação, que já embarcou os visitantes e soltou um trem no trajeto. Só que aí, como o Fag falou, esse sistema, gente, ele é um sistema de blocos que é dividido ali entre freios, os lifts, onde pode parar o trem caso um outro esteja no meio do trajeto. Qualquer montanha-russa ao redor do mundo tem isso, a gente explica muito isso aqui em nosso canal, e o sistema de segurança da Smiler funcionou corretamente, porque na hora que o trem com o passageiro subiu o lift, ele parou. Então quer dizer o quê? Que o sistema havia identificado. Só que aí ele parando, novamente um problema, a equipe de manutenção era novamente chamada, só que agora veio pessoas até de cima um pouco, porque a The Smiler já estava dando muito problema e precisava daquela montanha-russa funcionando. Então vamos lá agora, a equipe de manutenção voltou, os engenheiros começaram a analisar ali o sistema, só que assim, gente, ali naquela época, isso vocês vão ver até um pouco mais pra frente aqui no vídeo, que tem na parte do processo contra o parque tinha colocado algumas metas de não deixar as atrações paradas por muito tempo. Uma meta interna aí pra diminuir e conseguir deixar as atrações dando o maior tempo possível. Então aí o engenheiro, eles não conseguiam solucionar o problema. No sistema, eles indicavam todos os trens, só que na cabeça deles só tinham 4 trens operando. Teve uma falha de comunicação que ninguém avisou que tinha um 5º vagão no trajeto. Por mais que o sistema indicasse, nessa pressa eles nem prestaram essa atenção. Então o que eles fizeram para tentar solucionar? Eles trocaram o sistema do automático, que é a operação deles tem que ser toda na automática, pro manual. Então aí eles mandaram aquele trem que estava travado no lift por causa do outro que estava no meio do trajeto de maneira manual. Acionou, ligou a montanha-russa foi solta, né? O trem continuou o trajeto e aí que veio acontecer, infelizmente, a batida numa velocidade média de 50 km por hora, que é bastante coisa. Então você imagina, o trem tá parado, vai outro e pum, é uma velocidade muito grande, Foi gente. um choque muito grande e também muito grave. We've just had a statement from Alton Towers regarding that accident on the ride called the Smiler. This is the statement. It says there has been an incident on the Smiler this afternoon involving 2 carriages coming together on a low section of the track. Então, para vocês verem o que aconteceu, o sistema estava todo ok, porque ele fez o travamento. O problema foi o engenheiro ter modificado o sistema automático para o sistema manual e ter soltado sozinho. E, gente, a gente está tentando mostrar aí para vocês nas imagens, a The Smiler é uma montanha-russa muito compacta e cheia de trilho para tudo quanto é canto. Ela é grande, a estação dela é fechada. Muito metal. Você não consegue ver, na verdade, aonde que tá os trens parados ali no trajeto, porque são 5 trens rodando. Quando você tá lá assistindo ela, gente, é uma confusão. Parece que assim, tem 5 trens no trajeto ao mesmo tempo, sendo que na verdade são 2 no trajeto, outro na estação, outro nos freios, entendeu? Então, assim, é uma confusão. Todo momento você vê os trens passando também, sem falar que o terreno que ela está instalada é como se fosse no subsolo, porque lá eles têm uma lei que eles não podem passar da altura da copa das árvores. Então, a maioria das atrações, eles cavam para construir a atração ali praticamente dentro de um buraco, pouco, né? Isso, num buraco, para deixar a altura dela mais baixa, teoricamente, sendo que a altura seria a mesma, só é um pouco reduzida. Mas então, por isso que, assim, visualmente, você não consegue conferir onde todos os trens estão nesse trajeto, não tem jeito. Então, eles não confiaram no sistema, confiaram realmente na cabeça deles e deu no que deu. Então, a partir desse momento, o caos estava instaurado, ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo, os 2 trens tinham se chocado ali, ficaram batendo por muito tempo, a equipe do parque só chamou a emergência depois de 20 minutos e o socorro só foi prestado depois de 5 horas, né? Demorou 5 horas para tirar as 16 pessoas dali, porque o ângulo da montanha-russa onde ela parou é realmente muito ruim, o ângulo, na verdade, ali de uns 70, 60 graus, e ainda por cima é bem alto ali naquela parte. Então, assim, até por isso que as pessoas que estavam de fora, elas olhavam e não tinham nem noção do que tinha acontecido com as pessoas por ali. Então imagina, isso na verdade resultou também em sofrimento para as vítimas, muitas pessoas perderam sangue. Então 16 pessoas feridas, todas foram pro hospital, só que 5 delas extremamente grave e 2 delas infelizmente tiveram que ter as pernas amputadas por causa dos ferimentos. E com a gravidade desse acidente, o Ministério Público lá da Inglaterra ordenou que a montanha-russa não poderia voltar a funcionar sem condições extras ali de segurança, né? Exatamente. Então, na verdade, o próprio CEO também do Alton Towers falou que ela iria ficar fechada o ano todo de 2015 para investigar exatamente o que aconteceu, como também colocar medidas extras de segurança para que não voltasse a acontecer novamente. E para vocês terem uma noção, sempre que acontece algum acidente no parque, isso sempre implica no número de visitantes, sempre dá uma queda muito drástica ali, né? Óbvio, né? Porque, gente, parque de diversão também é confiança, né? Então as pessoas viram um acidente e não confiavam mais no Alton Towers. Então eles começaram a cortar. Cortaram 190 funcionários na temporada de 2016 e ainda por cima deixaram 6 atrações
versões fora de operação para tentar dar uma reduzida no custo. Mas a Smiler passou por essa revisão e em março de 2016 ela retornava à operação. Então já a gente explica o que foi modificado, mas aparentemente essa modificação deu certo do que eles fizeram, porque desde 2016 até então a montanha-russa opera normalmente, sem nenhum acidente, ou como aqueles problemas que tinham no começo da operação dela ali, que era a roda se soltando, fundação sendo rachada, enfim, hoje em dia tá tudo certo. E uma das modificações no sistema de segurança da Smiler é que eles não podem mais operar ela no modo manual e somente no modo automático. Isso, e aí eles colocaram também sistemas de averiguações até no meio do trajeto, para que na hora que você estiver operando, ou for fazer alguma modificação, ou for colocar algum outro trem, a pessoa, na verdade o operador ou a manutenção tem que ir até o meio dela, apertar um botão para liberação, que aí aciona no sistema, que aí outra pessoa verifica, enfim, colocaram vários sistemas para que na verdade o ser humano que é passível de erro, na verdade, não aconteça isso, né? O sistema tá ali justamente para isso. São mais procedimentos aí de redundância, né? Eles terem o visual ali da montanha-russa, saber que o trajeto dela tá livre, por exemplo. E a outra regra é, a Smiler não opera mais com 5 trens, somente com 4 trens. Com isso, ficou então uma segurança extra no sistema de blocos que deixa os trens ainda mais separados do que deixavam antigamente. Então foi tudo reforçado e na verdade assim, quando acontece uma modificação desse tipo lá na Inglaterra, também a Gerstlauer colocou isso em outras montanhas russas, a própria Merlin também fez isso, e isso tudo é repassado para os outros parques ao redor do mundo para todo mundo ficar atento, porque o que aconteceu ali, de repente pode ser algum problema que possa acontecer no outro parque e ninguém vai querer, então é tudo modificado mais ou menos ao mesmo tempo, também. Tudo replicado. Bom, e obviamente que todo esse caso foi parar na justiça. O Alton Towers foi multado pelo Ministério Público, que teve que pagar o valor de 5 milhões de libras para o Estado, além de valores de indenizações que não foram revelados por conta das vítimas ali que sofreram esse acidente. Acabaram passando por amputações, também é algo bem grave, né? Todos eles receberam alguns valores aí, mas o parque acabou também, gente, tendo que modificar questões internas. Por exemplo, aquela pressão de você ter que manter a atração aberta e o maior tempo possível, porque querendo ou não, é uma pressão ali que os engenheiros estavam sofrendo e por isso aceleraram esse retorno. E aí a juíza falou que esse acidente era totalmente evitável, porque na verdade o parque confiou inteiramente que um ser humano não é passível de erro, sendo que na verdade isso pode acontecer, tá? Então por isso na verdade todos os parques ao redor do mundo tem o plano A, plano B, plano C e também tem os sistemas que ajudam a identificar isso. Hoje em dia, gente, é muito mais difícil acontecer um negócio como esse, tá? Justamente porque os sistemas estão cada vez mais, assim, tecnológicos. A da Smiler, por exemplo, ela passou por toda uma perícia aí, que também foi constatado, né, que não tinha problema nenhum no sistema da montanha-russa. Isso, nem no sistema de software de controle dela e nem no sistema mecânico dela. Então, assim, a montanha-russa tava ok, o erro foi totalmente humano. Então, assim, comenta se vocês tiverem alguma dúvida, mas foi isso que aconteceu com a Smiler e esse acidente é lembrado até hoje, mas a montanha-russa também é lembrada justamente por causa desse recorde de 14 inversões que ela tem. Então é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal. A gente sempre gosta de tentar explicar para vocês também toda a tecnologia em volta dos parques, né, para entender como funciona a segurança. E também o sistema de segurança, né, para as pessoas entenderem aí que muitos parques aí menores, quando não tomam atenção com a segurança, acaba acontecendo algum acidente mesmo. Exatamente. Mas como vocês viram, é uma chance assim muito rara de acontecer, é muito, muito difícil mesmo ao redor do mundo aí qualquer coisa desse tipo. Mas esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos também aí para todo mundo assistir. Vou deixar aqui, como eu já comentei, linkado aqui outros vídeos que a gente explica outras histórias aí que aconteceram, para todo mundo ficar por dentro mais ou menos como funciona, né? É isso aí, gente. Então um beijo para todo mundo. Tchau.